Olá, vamos ver quem são esses seres divinos que estão entrando hoje para participar da nossa série, nossa doce terapia. Hoje vamos falar de como permanecer na realidade mesmo que ela choque. É um tema bem interessante. Como ir para o limite para abstrair do problema apresentado, todas as resoluções dos problemas com leveza e facilidade. Olá, Fernanda, seja bem-vinda. A gente está começando a nossa série, nossa doce terapia. Hoje vamos falar sobre como permanecer na realidade para resolver todos os problemas que acontecem na vida, com mais leveza, com mais facilidade. Então vamos entrar em sintonia com algo maior. O que é um algo maior, né? É se entregar para o desconhecido, isso tudo que está ali dentro da nossa mente. Que por algum motivo está escondido. Eu sempre falo nos movimentos que eu faço, né? Ou nas palestras, nos cursos, que sempre pergunto quem já vivenciou comigo coisas diferentes, emoções, sentimentos. E sempre falo que sou 100% emoção, né? Porque a emoção é ela que faz com que eu entenda tudo que está aqui dentro do meu próprio corpo, que mostra as coisas que estão acontecendo e que eu saio da própria ilusão que foi criada como no externo. Oi, Regina, seja bem-vinda. Então, a Regina, que também participa de vários movimentos comigo, sabe que eu falo, né, sempre cheia de emoção, sempre cheia de formas de me conectar com as pessoas, porque eu sou essa pessoa cheia de emoção e tenho muita dificuldade, às vezes, de olhar para a razão quando faço movimentos com a minha pessoa. Então, cada um de nós é uma forma de ser, tem pessoas que são mais razões, tem pessoas que são mais emoções. Então, quando eu falo algo da minha pessoa, o meu corpo fala muito mais alto. E com isso que direciona eu para algo maior. Por que algo maior? Porque é a parte que eu escuto totalmente o meu corpo quando eu entro olhando para as emoções. Oi, Ana Cláudia, também seja bem-vinda. Então, quando essas memórias que eu acesso quando faço qualquer movimento, mesmo que elas foram ruins ou se foram boas, eu enxergo elas na íntegra, né? E quando eu enxergo, às vezes, maldade que vem com o olhar externo, o julgamento das pessoas em minha direção, porque todos nós temos julgamento. E por mais que a gente tenta ser o melhor, a gente tem as pessoas que olham com outro olhar, um olhar deles, que cada um olha com o seu olhar. Quando a gente entende que cada pessoa olha para o outro, o que está dentro de si, a gente se transforma naquilo que a gente realmente deseja ser. Porque é nesse movimento que faz com que a gente entenda que é tudo as coisas como a gente vê o mundo e é o que está dentro de nós. Então, como eu vejo o mundo é o que está dentro da minha pessoa. E quando eu olho para isso, eu acabo me curando e curando as pessoas ao meu redor. Também sempre falo que quem me conhece, né, aqui tem... Vocês quem me conhecem sabem que eu sou bem chorona e sempre fui, né? Em toda a minha vida, quem vivenciou comigo sabe que quando eu vou falar algo que remete a alguma coisa que aconteceu na minha vida, eu choro, porque ainda a emoção tá ali, né? E chorar, existe a terapia do choro. Terapia do choro é para que a gente coloca para fora essas lágrimas, essas emoções que estão ali dentro guardadas e por algum motivo está nos atrapalhando. Quando a gente bota para fora, a gente se
cria essa coragem que a gente precisa para ir lá enfrentar qualquer coisa. Então, se vocês têm vontade de chorar, tem algo que está incomodando, botem para fora. É a melhor coisa que se deve fazer, porque depois a gente se sente leve, com uma leveza, com uma alegria de fazer coisas novas. Então, não tem nada que eu faça que evite que caia as minhas lágrimas quando algo acontece que não é legal na minha vida. Então, se conecte também com essas emoções que vêm profunda do coração, ou bote para fora de alguma forma. Se tem raiva, bota só que um travesseiro, bota tudo para fora isso aí que tá, não fica, não guarda no seu corpo, porque quanto mais a gente guarda, mais a gente prende, mais a gente fica doente, mais a gente cria situações que não são legais. Então, quando a gente busca a cura, muitas vezes entregamos a nossa força para outra pessoa. Olha só que coisa mais interessante nessas coisas que acontecem. O próprio Bert Hellinger, nas constelações familiares, fala que o poder, a cura está dentro de nós. E a gente precisa sim buscar o autoconhecimento através das terapias das pessoas para sair de qualquer situações, porque isso faz com que a gente tome consciência daquilo que está acontecendo para ir para a vida com mais leveza. Então, em vez de a gente assumir a nossa força com autoconhecimento, muitas vezes a gente vai buscar alguém e deixa essa força para outra pessoa, achando que a outra pessoa vai resolver todos os nossos problemas. E levar isso para a vida, né? Quando a gente leva para a vida esse conhecimento que aprendeu com quem foi buscar esse conhecimento, cria hábitos novos e sentimentos novos que transformam a sua própria vida. Então, nunca deixe nas mãos de ninguém a sua vida, nunca deixe em relacionamentos, em pessoas da família, assuma o seu poder, assuma 110% todas as coisas que vai fazer e não deixe na mão de ninguém. Busca sim a terapia, o autoconhecimento, a constelação familiar, a psicoterapia, mas para quê? Para ter entendimento e assumir a sua própria coragem para ir para o mundo e fazer as suas ações necessárias para mudar tudo que não está bom na sua própria vida. Oi, Daisy, seja bem-vinda. Rafa. Então, como seria assumir a sua própria coragem? Né? O que é assumir a própria coragem? É experimentar, é sentir, é entrar em sintonia com algo que ultrapassa as suas forças, né? E sustenta para confiar o processo sem se privar da força que tem e não deixar na mão de ninguém. Muitas vezes acontece que a pessoa vem até a terapia, começa a fazer o tratamento terapia, enquanto é eu que faço os movimentos e vou mostrando, a pessoa fica. Quando a pessoa tem que fazer ação para mudar a vida dela, ela se afasta, porque ela acha que a outra pessoa deve curar e fazer as ações por ela, e não, isso leva muito esforço, a gente precisa fazer muitas ações para que as coisas se resolvam, e são as tomadas de consciência faz com que a gente faça ações diferentes. Para sem depender de pessoas e nem coisas. E esse algo maior, essa força interna que vem dentro de vocês, que soluciona todos os problemas com leveza. Então, todos os movimentos, quando é buscada essa cura em constante mudança, são para quê? Para que você tenha a força necessária, a coragem necessária para transformar a sua própria vida. Então, vamos criar essa força juntos, vamos criar essa força, quem procura no trabalho, né, ou quem procura o meu trabalho também para fazer, criar essa força que precisa, essa coragem. Eu ensino a pessoa a entrar nessa emoção para se conectar com a sua própria energia e através da emoção, colocando para fora que essa sintonia com essa força, né, e com a psicoterapia sistêmica que vem do Bert, né, que vem da psicoterapia também reencarnacionista, tudo que vivenciamos está gravado ali na nossa memória e precisamos acessá-la, sentir toda essa emoção, essa vivência, mesmo que doa, porque é naquele momento que a gente tem a cura e a busca por aquilo que a gente buscou. Então, todas as nossas experiências da vida são para o que a gente aprende, né? Ou aprendemos a lidar com as nossas emoções e sentimentos, porque quando a gente sabe lidar com elas, a gente cria coisas novas, a gente sai das ilusões, a gente se transforma e a gente sai das confusões, dos emaranhamentos com pessoas que são muitas, a gente traz muitas vidas, muitas coisas do passado, e daí quando alguma coisa se desmorona, diz, nossa, estava tudo certo,
por que que isso aconteceu agora, ou por que que a separação está acontecendo na minha vida, ou por que o trabalho não deu certo. Mas se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai entender que a gente não fez a nossa parte. A gente ficou no julgamento por muito tempo. A gente esperou só do outro e não fez ação nenhuma para melhorar a situação. Muitas vezes falta de diálogo, que as pessoas têm muita falta de diálogo e se colocar o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu lugar aqui, né? Eu posso entregar isso que você criou uma expectativa, eu não posso entregar, mas isso eu posso. Então, como seria harmonizar cada coisa, tanto na vida pessoal como no trabalho? Então, quando a gente sai do que dos emaranhados, essas coisas que a gente acabou culpando, julgando as pessoas, em vez de assumir a nossa responsabilidade, porque sim, somos 50% responsável por tudo que acontece na nossa vida, porque um dia a gente escolheu, porque a gente lá atrás falou, a gente vivenciou, procurou essas coisas que aconteceram ou estão acontecendo, e quando acontece a gente o quê? Culpa alguém, porque não assume o nosso lugar. Então, como seria assumir o nosso lugar? Então, os principais insights que aparecem, né, quando olhamos para dentro da nossa mente, do nosso pensamento, através da psicoterapia sistêmica, através da constelação familiar, nos leva para o além, nos leva para algo maior, né? Exemplo, a Regina está aqui, então a gente olhando para isso, fazendo constelação juntas, o que que a gente fez? Criou movimentos junto, criou escrita sistêmica, criou as meditações que são lindas, maravilhosas, porque a gente se conecta na essência e está se curando diariamente com todos esses processos, porque cada movimento que a gente faz com alguém, a gente olha de novo para uma situação nossa, e é nessa repetição de olhar que faz com que a gente se cura. Se cura nos aspectos mais importantes, né? Que são a gente se reconhecer que o amor atua através de todos os comportamentos da nossa vida. Por mais estranho que nos pareça, também todos os sintomas das pessoas são conectados quando a gente faz um movimento para olhar, porque quando a gente entra no campo, a gente também sente as dores dessa pessoa. E através do amor, olhar com leveza, a gente saindo do julgamento, a gente se cura e cura as pessoas que buscou esse movimento. Então, com as terapias sistêmicas, né, que seja com a escrita, com o entendimento, com a constelação, com o olhar da psicoterapia e na íntegra e olhar tudo isso, a gente encontra o ponto onde se concentra o amor ali que vem do coração, que é esse que cura, só o amor cura. Então, chegamos à raiz, onde se encontra também o caminho da solução. Então, se todos querem a solução em sua vida, vai precisar sim vivenciar esse momento de ir lá na dor, olhar com carinho, se conectar no amor, entender por que isso aconteceu, da onde veio e soltar tudo isso, que a partir do momento que eu solto, eu aceito a minha história, eu posso o quê? Soltar o peso que eu estou carregando para a vida e ir para o mundo com leveza. Eu mesmo já vivenciei tantas terapias e trabalho com as emoções e eu me entrego de coração, né? E é lindo e intenso quando a gente faz esses movimentos, porque foi quando eu aprendi a soltar para vivenciar mundos novos. Então hoje eu aqui, né, eu sempre falo, né, já tenho 50 anos e estando para o mundo com um novo olhar para tudo, né? A criação, os movimentos, por quê? Porque eu fui me curando no dia a dia com os movimentos, entendendo tudo isso. Então, se o propósito é evoluir e ser feliz, isso eu posso dizer que sim, né? Então, evoluir muito, porque a felicidade está dentro do coração de cada um, não é no ter coisas, né? É em ser uma pessoa íntegra, levando amor para todos, se colocando, esse é teu papel, esse é meu papel, esse é o meu amor, esse é o teu amor, cada um colocar no seu lugar. Isso foi o que? Harmonizando o campo ao redor. Sempre falando que sempre que enquanto a gente está vivo, ou sempre que a gente está fazendo movimentos, a gente vai ter alguns problemas, situações para ser resolvidas. Mas quando a gente está na leveza, com o autoconhecimento, entendendo tudo isso, a gente faz o quê? A gente resolve com mais facilidade, a gente não cria tanta confusão para resolver cada situação da sua vida. Então, com as pessoas, com o trabalho, com a família, quando a gente coloca o amor no coração, tudo se transforma. Aprendi também que ficamos unidos como pessoas quando julgamos ela.
Então as pessoas, a gente lembra o tempo todo dessa pessoa que a gente tá com algum problema, né? Ou que tá com uma raiva, com uma ira, ou que fez alguma situação que a gente não gostou. Sempre que a gente julgar a outra pessoa pelo que ela fez, a gente carrega ela o tempo todo. Então por que não soltar essa pessoa, né? Porque isso traz o quê? Todas as coisas que a pessoa tem do sistema dela, que ela vivencia, você carrega junto contigo no teu dia a dia. E para que carregar tudo isso? Por que não soltar todas essas pessoas, né? Todos esses emaranhados que temos, soltar toda essa ira, toda essa raiva, tudo que nos liga às coisas negativas. E ter o que? Esse reconhecimento de que o passado tá em nossa vida, sim, mas a gente pode olhar com outro olhar para não precisar mais vivenciar isso. Então deixa com o outro que é o outro, deixa as situações da outra pessoa com ela e não carrega com você. Teve uma vez que, um tempo atrás, eu saí, fui num jantar, né? Um jantar, e a pessoa do lado ficou uma cadeira em vão, assim, ficou eu, uma cadeira sem sentar ninguém e uma outra cadeira. E daí na hora, quando eu sentei nesse movimento, eu pensei, nossa, a pessoa não quis nem sentar do meu lado. E daí ele sentando, conversando, fazendo os movimentos, jantando, escutando essa pessoa falando, enquanto a pessoa estava sentada na mesa, ela puxou todo mundo ao seu redor, ela falou de várias pessoas, de fulano, de ciclano, situações, né, coisas que aconteceu na vida dela. E eu olhando para tudo isso e disse, ainda bem que eu sentei e que a pessoa não sentou do meu lado, ela deixou algo que tinha uma proteção, de forma que eu estava vivenciando e não precisava estar carregando todas essas pessoas que essa pessoa estava falando. Eu olhei para o lado e disse para a pessoa que estava do meu lado, nossa, faz muito tempo que eu não sento do lado de alguém que puxou toda a cidade para ela enquanto ela está jantando, quanto peso isso. Então, quantas vezes nós, às vezes, está ali falando de pessoas, situações, quando está se conectando com amigos, às vezes de olhar para si, para o seu coração, conversar suas situações para criar mais leveza, em vez de olhar para as outras pessoas ao nosso redor, em vez de ficar o tempo todo falando do pai, da mãe, do vizinho, do cara do trabalho, do não sei o que, carregando toda essa dor que não é sua. Então, deixe com o outro para ver quanto vai ser mais leve a sua vida. Portanto, né, cada pessoa também que a gente exclui, que não é para excluir as coisas, as situações, a gente repete, né, repete o que as pessoas fizeram. Quanto mais a gente esconde o que a gente vivenciou ou fez um dia, alguma situação, mais preso a gente fica nessa situação, que são esses pregos magnéticos que estão grudados em nós, que é muito difícil tirar, às vezes nem com terapias consegue, porque é tão impregnado na gente. E demora muito tempo para a gente ter entendimento. Então solte tudo isso, olhe para si, deixa com o outro que é do outro, cada um cuida do seu olhar e vai buscar o que? O autoconhecimento. Bert Hellinger também diz que no fundo de nossa alma nós nos comportamos como se tratasse de uma ordem pré-estabelecida, independente da nossa compreensão e justificativa. Porque como terapeutas, né, que nem eu nesse movimento, a Regina que está aqui também, tá vendo que no fundo a gente é terapeuta, tá olhando para esse movimento, me acompanhando também nesse processo, né? Quanta evolução a gente tem junto. Quando a gente se coloca diante dos olhos de todos, né, as pessoas excluídas, logo são de novo reconhecidas e acolhidas. A paz volta a reinar nas pessoas, né, enredadas e ficam felizes ou livres. Então, quando a gente olha, né, no olhar como um todo, reconhece tudo que aconteceu na vida, a gente inclui tudo e todos, tudo que aconteceu na nossa vida, independente das coisas boas ou ruins, a gente volta a reinar a nossa própria vida. E vocês estão dispostos a reinar a sua própria vida? Quando a gente reconhece, tem esse reconhecimento maior, esse reconhecimento mútuo da igualdade, encontrando-se com amor, pessoas, né, que talvez estejam separados. Então, quanto de nós também aconteceu, se separou, né? Não deu relacionamento, não deu certo, os filhos, né? Ou às vezes situações de enfermos, de enfermidades que chegaram e partiram, e pessoas envolvidas, ou pessoas que foram embora da nossa vida e a gente continua lembrando de tudo que aconteceu com ela ou com a gente. Então, como que a gente faz para reconhecer tudo isso, olhar para essas memórias? A gente vai precisar acessar essas memórias com os movimentos de constelação familiar ou com a psicoterapia reencarnacionista e assumir a direção da própria vida quando a gente olha para isso.
Também vamos ir até o limite. O que é ir até o limite, né? Para encontrar soluções, né, dessas consequências que aconteceram na nossa vida e que são muito duras. Vamos ver quem que mais entrou aqui. Juliana, Capelete, Rafa, Deise. Então sejam bem-vindos. Se quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer. Então, quando a gente está nesse movimento, né, esse confronto com pessoas, essas consequências extremas do que se passa na nossa família ou na família das outras pessoas, a gente continua nessa realidade. Quando a gente olha com amor e carinho, mesmo que choque essa realidade, a gente precisa confortando, né, ou precisando confortar com essas situações para sair desse estado de confuso de criação que um dia presente ou esteve presente na nossa vida. Quando a gente confronta todos esses movimentos, a realidade fica visível. É nesse momento que o oculto aparece, é nesse momento que a naturalidade, né, o que a gente queria ver até o momento aparece para ser limpado e transformado. Então, quando a gente olha na íntegra para tudo isso, a gente se transforma em algo maior, muito maior. Quando a gente se permite a se conhecer mesmo pagando preço pela liberdade. Sim, porque a gente paga um preço muito alto pela liberdade. Porque quando a gente assume a nossa liberdade, a gente sabe que a gente é responsável por tudo que a gente escolhe e a gente não julga ou culpa alguém. E quando a gente não quer sair desse estado, a gente fica o quê? Ali no papel de vítima, sempre culpando alguém por aquilo que não deu certo na nossa vida. Então a gente precisa sair dessa zona de conforto que se colocou, né? E fica culpando os outros por aquilo que não deu certo na sua vida, pelas coisas que aconteceram, né? Ou deixa orgulho de lado, se reconheça ou se conheça de coração para assumir a sua responsabilidade para ir para além. Então a liberdade sim é um preço muito alto que se paga, porque tem julgamento de tudo e de todos. Mas não tenha dúvida que a liberdade, quando é assumida na íntegra, a felicidade se entrega com tudo. Então, nessa ação tão cheia de responsabilidade, de entendimento, de consciência, assumimos a nossa responsabilidade com as pessoas que tivemos problemas e a realidade aparece clara e lúcida. E são essas realidades que ajudam a nos curar, a gente e as pessoas ao nosso redor. Então, elas vêm para nos mostrar aquilo que está ali, para soltar e seguir para um mundo novo. São elas, né? São as próprias pessoas que vêm olhando para o seu movimento que se cura. Então, quando alguém chega para mim, né, ou para a Regina que está aqui vendo a live buscando um conhecimento, não são a nós que estamos curando a pessoa, né, com os movimentos com a escrita, com as constelações familiares, ou até com os movimentos da meditação. Não somos nós que estamos curando, e sim cada pessoa olhando para a sua situação, como os movimentos se curam. Então, é diante das decisões que as pessoas se colocaram, né, que vão fazer com que ela se disponha, que aconteça, e nada tem a ver com a gente. Olha só que interessante. Então, o autoconhecimento, sim, né, essa busca constante, essa cura faz com que a gente se cura, essa busca constante da gente mesmo. Então, não transfira o seu poder para o outro, que nem eu falei lá no começo. Muitas pessoas buscam o quê? Na terapia, buscam no médico a cura, que o remédio dê um remédio para si, para curar a pessoa. E na realidade não, quando ela vai para casa, ela cura, começa a ter o carinho, o amor, se cuidando, ela se cura. E veja que interessante, né? A gente mesmo se cura. Então busque sim o autoconhecimento com tudo isso, para se curar. Então, quando encaramos de frente a realidade, perdemos as ilusões. Com isso, a nossa visão ampla, né? Os novos atos ganham outra serenidade e a força nova acontece, essa força, essa coragem que a gente precisa ir para o mundo, deixando de agir compulsivamente com tudo e com todos. Essa é a diferença. A gente aceita, vem as coisas pra gente, a gente recebe com amor e carinho, a gente ressignifica, olha, limpa e solta, vai fazendo escolhas novas. Se a gente olha para isso, não olha com amor e carinho, a gente segura e daí a gente fica preso ali nessa memória. Então, o convite sempre é para soltar tudo isso.
Quando olhamos para um fato, uma situação, olhando no fundo do problema, seja com a constelação familiar, seja com a psicoterapia, sem a pessoa expor o problema de fato, porque às vezes ela nem precisa expor o que está acontecendo e o campo vai se abrindo para mostrar o que está ali, o que está oculto. E sim, são com as perguntas claras, objetivas, temos a oportunidade de nos permitir a entender e resolvê-los, todos os problemas da nossa vida. Porque as perguntas, elas são amplas, elas fazem com que a gente tenha as várias respostas e não se fecha para uma coisa só. Então, como seria estar aberto para tudo e para todos? Se permitir, ficar atento a toda essa energia de cura, a todos os fatos e acontecimentos que estamos carregando dessa energia, sim. Porque quando é leve, a energia é leve, as pessoas são leves, o nosso corpo fica leve. Quando é pesado, a gente sente o corpo pesado. E a gente precisa sim ir por mundo com a leveza, com a vulnerabilidade, se aceitar da forma que é. Quando alguém conta um acontecimento, né, é possível sentir imediatamente se ele contém energia ou não, ou se produz um efeito à distância. Quantos de nós, às vezes, vem alguém falar algo e a gente quer que a pessoa fique longe da gente? Ou chega alguém falar algo e a gente quer que fique perto, porque essa sintonia, essa energia que nos conecta com o mundo. Então se conecta com a energia do bem e vai ver quantas coisas vão acontecer de diferente na sua própria vida. Um exemplo, quando alguém conta que um irmão morreu, né, uma criança teve algum problema, o que a gente fica? A gente sente essa falta de força, a gente fica desanimada junto com a pessoa. A nossa memória é a mesma coisa. Quando a gente acessa algo do passado que não foi legal, que nem eu falei no começo, a gente chora, a gente cria essa emoção. Então a gente precisa soltar, não ficar olhando para isso o tempo todo e carregar o resto da vida. Oi, Jonete, seja bem-vinda. Então, tem alguns casos também de pessoas que vêm aqui vivenciar e fazer situações e elas ainda estão presas na situação que aconteceu lá na infância. Porque a nossa mente congela ali nessa emoção destrutiva e a gente vai se destruindo durante a vida toda. Por isso a importância de olhar, ressignificar e soltar. Quando a gente olha para todos esses impactos, né, olhando com essa emoção, soltando tudo isso, a gente tira aquele encobertamento que a gente tirou e a gente ganha força, essa força que a gente tanto busca, às vezes, nas outras pessoas, está ali dentro da gente, dentro do nosso no próprio coração, dentro do nosso pensamento, e a gente descobre quando a gente silencia ele, soltando tudo, essa emoção, essa integridade, né, que está ali. Então, quando isso acontece, os acontecimentos são mencionados, imediatamente eles têm um impacto de soltá-lo, se a gente não ficar repetindo o tempo todo. E se a gente ficar repetindo, a gente fica ali com o impacto sempre preso nessa memória. Então, você quer soltar a sua memória ou você quer estar preso ali, continuar preso ali pela vida toda, né? Se autodestruindo, criando muita confusão dentro da própria mente. Então, sempre que gerenciar as suas próprias emoções, entender o seu pensamento, tirar as ilusões, as crenças limitantes que estão aí, mais forte você vai ficar, mais coragem vai ter para viver, escolher a viver, que a melhor coisa que a gente tem é viver com emoção, com amor, com alegria e com muita saúde em todas as áreas da vida. Então, todas essas outras informações que são obtidas através das próprias constelações, né, são para quê? A gente cria essa sintonia, porque o que importa é o momento que vive, né? Também tem um trabalho que o Bert fala, que é equilíbrio nos relacionamentos, que diz: a mulher deve seguir o marido e completa depois: o homem deve servir ao feminino. Então é um conjunto, equilíbrio de todos, não é que é só de um papel ou de outro papel, é aquele equilíbrio, dar e receber o tempo todo. Eu dou algo, espero ganhar algo, eu dou algo, espero ganhar algo. Isso que tem no equilíbrio. Falando mais o movimento, por exemplo, eu e a Regina fazendo os movimentos, todos esses trabalhos com constelação. A gente faz o quê? Ela tem um conhecimento, eu tenho um conhecimento. Ela tem uma força, eu tenho outra força. Ela tem a coragem para algumas coisas, eu tenho coragem para outras coisas. Ela tem um aprendizado, né? Eu tenho outro aprendizado. A gente uniu as forças, a gente faz movimentos lindos.
Então venha também fazer esses movimentos lindos, se conecte com pessoas que dão força para vocês e levante com a coragem de cada um, porque todos nós temos coisas boas e maravilhosas dentro de si, todos nós temos um dom que é só nosso, temos conhecimentos que é só nossos, então cada um se conecte com o seu conhecimento e se conecta com a vida do outro, para unir as forças e não para destruir as forças, né? Porque a maioria dos relacionamentos as pessoas se unem o quê? Para ficar criticando, julgando, olhando só os defeitos da pessoa, esquece das qualidades que tem. Então olhe para as qualidades, fortaleça e cria coragem para ir para a vida, para fazer tudo o que deseja. Isso mesmo, diz a Regina, olha só que linda. Sempre lembrando, né, que o inimigo é o medo que é de se conectar. Então, esse inimigo que a gente se conecta é somente quem supera o medo, vai ver claramente a sua realidade. Então, dá o equilíbrio, né? A Regina também completou aqui que daí dá o equilíbrio. O que dá o equilíbrio? Quando a gente une as forças, quando tem a troca sincera, cada um faz a sua parte com amor e carinho. Então, qual a melhor maneira de vencer o medo? Eu mesmo fiz vários movimentos lindos, maravilhosos de cura. Eu sempre tive medo de olhar no fundo, na íntegra, o que estava acontecendo. O medo basta, eu vou. As pessoas falam uma coisa, cada um fala uma coisa quando a gente vai fazer movimentos, porque todo mundo tem o medo de olhar. Então eles têm o que, tal fulano falou isso, tal fulano falou aquilo. Mas o que realmente importa para cada um? O que realmente importa que está ali dentro do seu coração? E quando a gente vai fazer essas vivências, é importante se entregar de coração. É dessa forma que vai mudando toda a realidade. Então, quando a gente vivencia o medo, que nem eu estava falando que quando eu fiz um trabalho para olhar uma psicoterapia, para olhar para o medo, eu tinha muita dor de barriga, eu tive que levantar do processo, ir até o banheiro e voltar depois. Quando eu entendi que eu soltei, vivenciei tudo aquilo e saí com uma leveza, nossa, mágica, assim, nunca mais eu parei de fazer movimentos, porque eu entendi que a cura estava ali dentro de mim. E sim, eu ia conseguir limpar tudo aquilo que estava me incomodando, todos os emaranhados, seja de vida, de família, de coisas que eu já nasci com elas. Então esse é o grande passo de cada um, esse é aceitar, né? Aceitar tudo, aceitar a morte, a doença, o destino próprio, né? E tudo demais, enfim, essa impaciência que superando o medo ganha clareza, superando os desafios, ganhando coragem. Quando eu vou falar, eu chego a respirar profundamente, parece que é um alívio falar essas coisas, né? Porque a gente guarda às vezes tanto conhecimento que uma palavra pode mudar a vida da outra pessoa. Então dê palavras boas para outra pessoa que está ali perto de você. Olhe para ela com carinho, faça pergunta por que ela está fazendo essa ação, em vez de ir lá a julgar e apontar o dedo, porque ninguém gosta de ser apontado com seus defeitos. Então olhe com carinho, pergunta, né? Por que ela escolheu aquilo, o que ela estava sentindo, escuta a outra pessoa e você fará muita diferença na sua vida e na vida dela, porque vocês vão se unir. O impacto de quem fala, né? Porque o impacto de quem fala, porque essa capacidade de se comunicar efetivamente deixará um impacto duradouro na sua vida e na vida das pessoas. Então leva amor, alegria, felicidade, né? Coisas boas, abre a boca só para falar coisas boas. Quando é para coisas ruins, respira profundamente. Sempre se pergunta se isso vai fazer sentido para você falar isso, se isso vai trazer alegria, felicidade ou desarmonia e destruição. Então, o que você busca para sua vida, né? Você já sabe, olhando para tudo isso, se fazendo as perguntas. Então, não adianta reclamar lá na frente que algo não deu certo porque a própria mente está lhe destruindo, consciente ou inconscientemente. Então, a gente sempre mostra os movimentos de escrever, né? Aí a Regina, para que escrever? Porque assim você vai ter clareza daquilo que está pensando. Vai sair daquele pensamento que está ali se repetindo e não está consciente daquilo que está pensando. A comunicação é eficaz em todas as formas de tudo que vai fazer. Ela envolve não apenas a entrega de uma mensagem, mas também a ressonância com as experiências, os valores e as emoções de quem está ouvindo. Muitas vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa entende outra, né? Quantas vezes vocês falaram alguma coisa e a pessoa respondeu outra coisa e você pergunta o que você escutou e a pessoa não escutou o que você estava falando porque a mente dela estava em outro lugar, não estava presente naquilo que estava acontecendo.
Então esteja presente em tudo que estiver presente, está fazendo. Esteja presente em tudo que está acontecendo na sua vida, no agora. Não existe depois e nem amanhã. Agora, se conecte com agora e que não tenha dúvida que você vai transformar a sua vida. Então, se você está disposto a se olhar para dentro de si, né, nos chama eu, a Regina, para fazer esses movimentos lindos, né? Também, se alguém deseja fazer constelação familiar, vai ter uma formação que está saindo agora em Vila Flores, começa sábado, ainda tem algumas vagas, pode entrar lá, pode me chamar aqui para se inscrever, conhecer nosso cronograma. E não tenha dúvida, né, que a vida se transforma em outra vida quando a gente entende essas leis sistêmicas que estão ali. Por algum motivo nos liga a todos nós, que me liga eu, me liga a Regina, a Joanete, que está aqui vendo essa live, a Juliana Capelete, o Rafa, a Deise, a Ana Cláudia, a Fernanda, essas pessoas que entraram na live e as pessoas que vão ver depois. Então, quanta energia a gente é conectada quando faz esses movimentos, né? Porque quando a gente faz, às vezes não tem tantas pessoas disponíveis ali no movimento, mas sempre são, elas olham depois tudo isso. Então, vocês que estão aqui olhando, as pessoas que vão olhar depois, né? Se conecte com essa energia para transformar a sua própria vida. E não tenha dúvida que ela se transformará. Eu mesmo sou essa pessoa, né, que está transformando a vida todos os dias com coisas novas. Então, né, vem se conhecer, vem se conectar com o seu próprio coração, entender que a cura está dentro de você, através do autoconhecimento, criando a coragem, né, a coragem para todo esse movimento. Hoje, quando eu comecei a fazer a live, eu tirei uma cartinha e olha o que veio a cartinha, a plantinha, né, olha só. A plantinha de Osho, o que a plantinha diz que é o floreiro, mesmo que pareça que tem todo um rochedo, né, que apareça que tem uma dificuldade enorme, a florzinha vai lá, nasce e refloresce, ela brilha, mesmo que tudo está dizendo não para ela, quando ela se conecta com o coração. Então lembre-se disso, que quando você vai olhar para a sua vida, você vai se conectar com essa energia que é só sua e você vai brilhar em qualquer lugar que você vai estar, porque a sua luz chega antes e todo mundo quer se conectar com essa luz. Por hoje era isso, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, a Regina quer comentar alguma coisa. Então por hoje, deixo para vocês meu grande abraço, bons sonhos, né? Para se vocês se conectarem com essa energia, para vir buscar o autoconhecimento, se entenderem. E até a próxima terça-feira. Beijo, eu que agradeço.